Olá, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui no Forjando um Legado de hoje, iremos falar sobre um ponto muito importante, que é a renovação da nossa mente, a mudança da forma de pensarmos. E então eu vou convidar você a fazer comigo uma pequena oração para a gente iniciar o nosso dia com a presença do Pai nos iluminando. Pai amado, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade que temos de aqui lermos a Tua Palavra, termos contato com os Teus ensinamentos e aplicarmos aquilo que o Senhor nos traz na nossa vida. Obrigado, Senhor. Abençoa todos os irmãos que estão agora nos escutando, participando desse encontro, participando dessa live, participando dessa reunião no Meet. Possamos, Pai, nesse momento, trazer à luz a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, quando a gente fala em renovação da mente, parece uma coisa meio clichê, né? Renovação da mente, muita gente fala sobre isso. Na verdade, a renovação da mente é a mudança da nossa forma de pensar. É a gente começar a entender como é que os nossos pensamentos são afetados, como é que eles são formados muitas vezes e dar atenção para aquilo que nos faz pensar de maneira diferente. Então, em Romanos 12, 2, Paulo fala o seguinte: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que quer dizer com isso aqui? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente se transforma, a gente muda tudo à nossa volta. A gente começa a agir de forma diferente, começa a externalizar situações diferentes na nossa vida. Então, muitas vezes a gente tem pensamentos que não são pensamentos de prosperidade, de vitória, de conquista, de realização. São pensamentos de medo, são pensamentos de incapacidade, pensamentos que nos fazem pensar que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, que nos fazem pensar que a gente que algo vai dar errado. Esses pensamentos a gente tem que identificá-los e, ao perceber que eles estão acontecendo, mudar totalmente, porque esses pensamentos não são a vontade do Pai para a nossa vida. Eles não vêm de Deus. São pensamentos que muitas vezes o inimigo coloca na nossa cabeça. São as mentiras do inimigo nos trazendo a pensar de maneira diferente. Então, deixa eu conversar um pouquinho com você sobre o que é a nossa verdadeira guerra hoje espiritual. É uma guerra que acontece no campo de batalha da mente. A gente tem ataques diariamente sobre o que pensamos, trazendo influências, trazendo pensamentos que são forjados, e a partir dos pensamentos vêm sentimentos, e com sentimentos acabam acontecendo atitudes, e essas atitudes nos fazem andar para um lado ou para o outro. Então veja, tudo começa com um pensamento muito sutil, seja ele de vitória, seja ele de derrota. E a partir desse pensamento a gente tem um sentimento que esse pensamento nos causa. E esse sentimento nos faz tomar atitudes. Então, veja, se a gente tem uma vontade de... Vem um pensamento, estou indo para o trabalho e vem um pensamento, puxa, não vai ter onde... Hoje eu tenho um trabalho difícil para fazer, por exemplo. Eu tenho uma situação difícil para fazer. Tenho uma reunião difícil, uma entrevista difícil, uma situação com um cliente, ou com um chefe, ou com um sócio, algo que está nos incomodando, está nos tensionando, vamos pensar assim, né? Olha, tem uma situação hoje que eu vou ter que resolver, vou ter que passar por isso. E a gente pode pensar naquela situação com a visão de que vai dar tudo certo, nos preparando para uma boa reunião, para um bom atendimento, para um bom relacionamento que vai acontecer, pensando que nós vamos falar as coisas certas, que vamos vir as ideias certas, que vamos vir as ideias de solução para aquela situação, ou a gente pode pensar que vai dar tudo errado, que
nosso interlocutor vai estar alterado, vai estar com dificuldade, vai estar nos questionando coisas que a gente não entregou, ou que a gente não entregou no prazo, enfim, seja o que for. A gente pode pensar que as coisas vão dar errado, ou pode pensar que as coisas vão dar certo. Muitas vezes os pensamentos que nos chegam são de que vão dar errado. A gente tem que identificar esses pensamentos e pensar, por que esse pensamento está acontecendo? Por que me veio esse pensamento à cabeça? Isso não é verdade. Isso não tem por que eu ter esse tipo de pensamento. Então, vamos mudar esse pensamento, vamos imaginar a situação dando certo. Isso nos dá um sentimento de vitória, um sentimento de que vamos alcançar aquele nosso resultado. E a gente passa, então, a desenvolver atitudes de vitória, atitudes de que vai acontecer da maneira como a gente sabe que pode e que deve acontecer. Então, tudo começa no pensamento. E a grande guerra que todos nós vivemos hoje é no campo de batalha da mente. Tem um livro, inclusive, muito bom, que eu recomendo para vocês lerem, da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Esse livro é fantástico. Ele tem uma abordagem muito legal sobre as coisas, como elas acontecem na relação do mundo espiritual com o nosso mundo material. Tem uma frase do Bill Johnson que ele fala o seguinte: a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida, e a mente renovada cria uma base para a fé se manifestar. Essa frase é do Bill Johnson. Renovar a nossa mente é substituir as mentiras por verdade. Pensamentos terrenos por pensamentos do reino. Pensamentos terrenos, o que são? É aquelas coisas que a gente encontra muitas vezes nas músicas do mundo, encontra nas músicas que estão acontecendo em festas, que estão acontecendo, que está ouvindo, muitas vezes até no rádio, porque a gente gosta de ouvir, porque está acostumado, porque gosta daquele ritmo, enfim. Muitas letras de músicas nos fazem ter pensamentos indevidos, que nos fazem mal. A gente pode ter pensamentos gerados por situações que a gente enxerga, que a gente vê na rua e nos trazem lembranças, e a gente passa a pensar que aquilo ali é uma verdade. Tem pensamentos que chegam porque a gente leu alguma coisa, tem pensamentos que chegam porque alguém nos falou alguma coisa, e tem pensamentos que chegam simplesmente porque chegam, porque ocorreram na nossa mente. Então, a gente tem que identificar os pensamentos e qualificá-los para começar a mudar os nossos sentimentos e, por consequência, as nossas atitudes. Resumidamente, é isso que se refere, né, a guerra no campo de batalha da mente. Claro que eu estou sendo muito, muito raso aqui, porque é um assunto que ele tem uma extensão enorme, né? Mas a gente quer hoje dar uma pincelada só sobre esse assunto. Alguns exemplos, tá, de mentiras que o inimigo planta em nossa mente. Você não é capaz, você nunca vai mudar, isso é difícil demais para você, você não tem valor, Deus não vai te dar, Deus não vai te usar, e assim vai. A gente começa a vir pensamentos que são mentiras do inimigo para que a gente pense que é incapaz, pense que as coisas vão dar errado, pense que as coisas não são da maneira como poderiam ser. E essas mentiras, se alimentadas, elas começam a criar realidades. Então, a gente tem que ser muito crítico com aquilo que nos chega à cabeça, com os pensamentos que nos que aparecem em nossa mente. Essas mentiras, elas enfraquecem a fé, elas distorcem a identidade e nos mantêm paralisados. A gente precisa combatê-las com a verdade da palavra. Como é que funciona isso? A gente começa a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem verdades que nos começam, e as verdades da Bíblia, elas contradizem qualquer uma dessas mentiras. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Fui criado de forma admirável e maravilhosa. Salmo 139, 14. O Senhor é quem me guia e me capacita. Salmo 32, 8.
Então, tem várias e várias verdades na Bíblia que são milenares e que são capazes de, ao nós acreditarmos nessas verdades, ao lermos essas verdades, a gente combate esse tipo de pensamento que não nos faz bem. Muitas vezes a gente não percebe, a gente está tão acostumado a pensar coisas ruins, a esperar coisas ruins, e não consegue perceber o quanto esses pensamentos nos chegam e chegam a todo momento. Quem pensa como reino age com autoridade, anda em paz e manifesta poder. Mente renovada não é só intelectual, é uma mente rendida ao Espírito. O que é isso, gente? É a gente poder entregar a nossa mente ao Espírito Santo. É deixar que Ele conduza, que Ele nos influencie, que Ele nos dê as verdades, que Ele nos traga as realidades do reino, para que a gente aplique na nossa vida. Se a gente está ligado, está conseguindo fazer uma conexão boa com Deus, com o Espírito Santo de Deus, a gente passa a ser conduzido por pensamentos de progresso, de abundância, de pureza, de realização, de verdade. E isso esses são pensamentos que nos fazem ter sentimentos bons e que nos fazem ter atitudes boas, que nos prosperam, que nos fazem alcançar resultados melhores na nossa vida, nos trazem mais felicidade. Então, é muito importante a gente estar atento àqueles pensamentos que vêm à nossa cabeça. Se a nossa mente estiver cheia de pensamentos alinhados ao céu, nossas atitudes e palavras também estarão. Bill Johnson. É claro, a boca fala daquilo que a mente está cheia, daquilo que o coração tem. Ou seja, a gente não vai falar coisas boas se estiver com a mente toda suja. Não vai falar coisas ruins se a gente estiver com a mente toda limpa. Então, sabe, é incompatível a gente falar e agir de maneira ruim quando tem bons pensamentos. E vice-versa. Vice-versa. A gente não pode pensar que só porque a gente quer fazer algo bom, mas está pensando um monte de coisa ruim, vai conseguir fazer. Tem que pensar, tem que externalizar aquilo que a gente está pensando e tem que conduzir o nosso pensamento. Isso é uma coisa íntima de cada um. Pensar coisas positivas, pensar coisas que vão resolver a tua vida naquele dia. Pensa hoje, por exemplo, vou estacionar o carro num shopping, eu vou encontrar a vaga, eu vou chegar naquele lugar que eu estou indo parar o carro e vai ter uma vaga me esperando. Isso acontece, isso funciona. Se a gente pensar que vai para uma entrevista de emprego e vai causar uma boa impressão, vai falar com clareza, vai falar aquilo que é nossa verdade, vai trazer o nosso melhor para fora, para que aquela pessoa que está nos entrevistando saiba que a gente é bom, é melhor, é qualificado para aquela vaga. Se a gente imaginar essa situação dessa forma, as coisas vão, nosso sentimento vai ser positivo, vai ser vitorioso. E esse sentimento vai transbordar as atitudes que precisam ser transbordadas para que aquela entrevista de emprego aconteça da melhor forma possível. Isso acontece com qualquer coisa, seja para buscar vaga no estacionamento, seja para ir a uma consulta médica, em que você vai esperar o melhor daquela consulta médica, seja para buscar um emprego, seja para atender um cliente, seja para falar com seu filho, seja para levar seu filho no colégio, buscar seu filho no colégio, falar com a professora do seu filho. Não importa qual é a atitude, qual é a situação, qual é a realidade que vai ser enfrentada. Se a gente, antes dessa realidade acontecer, pensar que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível, que a gente é capacitado, que a gente é forte, que a gente tem as qualidades que precisa ter, que a gente sabe o que tem que ser feito, a gente vai alcançar resultados muito melhores. Então eu te convido a pensar de maneira diferente, a estar atento aos teus pensamentos. Olha o que fala a Joyce Meyer aqui. A mente é o campo de batalha. É nela que se vence ou se perde a guerra espiritual. Olha, isso é forte, gente. Isso é muito forte. A mente é um campo de batalha e é na mente que a gente ganha ou perde a batalha espiritual, a guerra espiritual. Tá
verdade. A renovação da mente não acontece de uma vez, é um processo contínuo. É como arrancar uma erva daninha e plantar uma flor no lugar. Precisamos tirar o pensamento errado e conscientemente plantar a verdade da palavra de Deus no seu lugar. Joyce Meyer. Olha só, a gente não é tão simples assim, muitas vezes, a gente, agora eu vou renovar minha mente. De uma hora para outra a gente renovou a mente, passou a ter uma outra maneira de pensar. Sim, isso é construído, isso é com atenção, é com cuidados que a gente faz isso, né? Então, tudo é interligado, né? É o ambiente que a gente está, é a música que a gente ouve, é as pessoas, são as pessoas com as quais a gente conversa, são as pessoas com a gente né, se relaciona, para quem a gente convive, são os pensamentos que a gente, então, por conta desses gatilhos, vamos dizer assim, que nos dão nos geram os pensamentos, são os pensamentos que a gente vai começando a controlar, a entender e a modificar. É muito importante a gente ter essa consciência de que tudo começa na nossa mente e tudo vem através de pensamentos. Eu vou te convidar a pensar hoje em quais pensamentos você tem alimentado, que tipo de pensamento recorrentemente você tem tido e qual é o resultado que você espera com esse pensamento. Você tem concordado mais com o que o mundo diz ou com o que Deus diz? Você concorda mais com as coisas do futebol, da política, do noticiário, ou você concorda mais com aquilo que Deus diz na palavra dele? O que te toca mais? Quais mentiras você precisa identificar e substituir pela verdade? Pense um pouquinho naquilo que hoje tem te conduzido. Quais são as mentiras que você tem pensado e que tem te levado para um caminho que não é o que você quer? Identifique essas mentiras. Anule essas mentiras com a verdade de Deus. Comece a pensar naquilo que Deus te trouxe através da palavra dele. Leia Salmos, leia Provérbios, leia tantas partes da Bíblia que tem verdades absolutas que mudam a nossa forma de pensar. Um pouquinho de leitura bíblica por dia faz toda a diferença. Eu vou fazer uma oração final e a gente tem mais uma frase aqui que é importante. Renovar a mente é treinar o coração para pensar como o céu. Olha que interessante isso. Renovar a mente é treinar o nosso coração para pensar como o céu quer que a gente pense. Bacana isso, né? Eu vou fazer uma oração com vocês para a gente encerrar hoje. Pai, nós te pedimos que hoje o Senhor nos ensine a renovar a nossa mente. Alinha os nossos pensamentos à Tua palavra. Tira de nós toda mentira, todo padrão mundano, todo pensamento que nos afasta de Ti. Ensina-nos a pensar como filhos do reino. Em nome de Jesus, amém. Pai, te peço que conduza cada um desses irmãos, cada um de nós, cada um desses homens que estão aqui querendo crescimento, querendo mais de Ti. Conduza cada um de nós para que a gente possa mudar os nossos pensamentos, com eles as nossas atitudes e alcançar os resultados que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida. Amém. Eu desejo que hoje você tenha essa consciência, que você consiga realmente pensar, analisar o que você está pensando e mudar o que for preciso. Obrigado pela sua presença aqui hoje e fique com Deus. Tenha um dia abençoado.